A questão que eu faço para os nossos convidados hoje é a seguinte, na inicial, a arrancada do programa. A internet sozinha, ela consegue eleger um candidato, na proporcional que seja, um candidato a deputado. Quero saber a opinião de vocês. Se só a internet sozinha consegue eleger um candidato ou se ela precisa ainda do amparo, do engajamento de mais algum veículo ou de uma ferramenta tradicional. Começo pela opinião de Rogério Vargas. Boa noite, Sagreira. Boa noite, telespectadores, companheiros dessa bancada. É um prazer estar aqui participando desse programa. Quanto à pergunta, a internet sozinha, é claro que é uma especulação. Se teria condições, somente o uso desse veículo de chegar ao êxito, levar ao êxito uma campanha. Eu não saberia dizer se ela sozinha vai ter condições, mas a gente verifica tranquilamente que a partir das eleições de 2014, a campanha eleitoral migrou da propaganda de rua, até em razão de inúmeras vedações que foram estabelecidas na legislação eleitoral, estabelecendo vedações das mais diversas frentes, tanto para a propaganda de rua, quanto a possibilidade de propaganda que cause um impacto visual maior. A gente nota tranquilamente uma migração dessa propaganda para a internet. E isso é bastante claro só ver o número de representações por propaganda irregular. Até a campanha de 2014, havia um grande número de ações que chegavam na Justiça Eleitoral se deviam a infrações fruto de propaganda de rua. Em 2014, nós notamos tranquilamente que houve uma grande mudança do perfil de propaganda. A propaganda, fruto de redes sociais, alcançou um percentual muito maior do que aquelas propagandas oriundas dos meios tradicionais. Então, eu não saberia dizer se ela, enquanto propaganda, como meio que leva ao conhecimento hoje a uma campanha política, ela poderia ser decisiva, somente ela, mas sem sombra de dúvida, ela vai despontar como o grande meio de disputa, principalmente tendo em conta as plataformas de rede social. Ela é um instrumento forte e importante que todos os candidatos vão explorar, com as suas grandezas e com as suas dificuldades. É difícil o alcance hoje da internet para uma linguagem acessível a todo mundo, mas sem sombra de dúvida ela é uma plataforma que veio para ficar e ela vai ter uma parcela de importância cada vez maior. Stefan, nosso representante do marketing digital, a internet sozinha elege um deputado? Boa noite, Renato. Boa noite aos colegas aqui do debate. Boa noite aos telespectadores. Satisfação estar aqui na RDC. Respondendo a tua pergunta, Renato, eu acho que ainda não elege sozinho um candidato. Tá? Eu acho que a internet é bastante importante, né? Está ganhando importância, como mencionou o Rogério, está ganhando importância a cada eleição, né? Sem dúvida. Só que eu acho que no Brasil a TV ainda tem um peso muito grande para eleger e não eleger candidatos. Até porque muito do conteúdo que repercute lá nas redes sociais é produzido pela TV, pela mídia tradicional, vamos dizer assim. Né? Tem um peso importante, sem dúvida alguma, está aumentando, até porque é um espaço, as redes sociais são um espaço de interação, também sites, né, portais de notícias, onde as pessoas têm ali a oportunidade de fazer o seu comentário. Né? É um espaço que acaba muitas vezes gerando a fake news, né? As fake news, enfim. Mas eu acredito que a internet ainda não tem esse peso sozinha para eleger um candidato. Está ganhando importância. A propaganda eleitoral na televisão, no rádio, ainda tem o seu peso. Né? Vai repercutir lá nas redes sociais, né? Mas o conteúdo está sendo gerado pela mídia tradicional. Algo que é importante, vamos dizer assim, para os que a gente pode falar aí no decorrer do debate, né, que é importante para os candidatos, seja para qualquer cargo eletivo, monitorar, os candidatos precisam monitorar o que as pessoas estão dizendo, né? Porque eu costumo dizer, né, nos meus cursos e palestras aí de marketing digital, que hoje todos nós somos mídia, né? Não tem mais aquele negócio de a TV é mídia, o rádio é mídia, o jornal é mídia. Todo mundo é mídia. Né? Se você tem um celular na mão, um smartphone, e está produzindo conteúdo numa rede social, você é mídia. Né? E é esse cuidado de monitorar o que está sendo dito sobre a tua marca, né? Nesse caso a marca é o candidato, que os partidos
e os candidatos aos diferentes cargos precisam monitorar. Né? Mas eu tenho convicção que, não vamos dizer assim, no Brasil ainda a internet não é capaz a gente não pode afirmar assim, vai derrubar um candidato ou eleger um candidato. Tem uma parcela importante de impacto numa eleição, mas, na minha opinião, ainda não é totalmente decisivo. Sua opinião, advogado Rafael Morgenthal, a respeito aí, a internet elege ou não um parlamentar? Bem, primeiramente, boa noite a todos os telespectadores, colegas de bancada e Renato. A minha visão está muito alinhada à visão dos colegas, a resposta é negativa, ainda não é possível sustentar uma campanha apenas com internet, embora nós tenhamos aí, na história recente do Rio Grande do Sul, 2 exemplos de sucesso. Para equilibrar as coisas e dar um para cada lado, vou citar aqui, sem receio de acertar, sem receio de errar, a Manuela e o Marcel Van Hatten, são candidatos da nova geração que suportaram as suas campanhas essencialmente nas mídias digitais. Mas eu gostaria de colocar a questão, sem tomar o poder aqui do nosso apresentador, sob uma outra ótica, formulando a seguinte pergunta: é possível hoje eleger-se para qualquer cargo sem apoio na internet? E a resposta, a meu ver, é negativa. Não há um candidato no Brasil hoje, por mais tradicional que seja, por mais da velha guarda que seja, que abra mão das redes sociais. Nós vemos, inclusive, candidatos sexagenários, septuagenários, que têm forte militância nas redes sociais. Utilizando um exemplo de fora, Donald Trump utiliza o Twitter diariamente. Aliás, às vezes até parece um adolescente, tal a forma como se expressa. Mas com muito apelo. E então a gente vê hoje que as campanhas estão saindo do chão e indo para a nuvem. É um processo, cada eleição que passa, o Rogério já referiu aqui, as questões que a Justiça Eleitoral resolve na pauta dos tribunais dizem mais respeito à propaganda eleitoral na internet e cada vez menos à propaganda em rádio e TV, e muito menos na rua, porque, aliás, isso a gente pode pautar ao longo do debate, a campanha na rua foi aniquilada pelo legislador. Então, há uma tendência que é global, o Brasil não está fora disso, a nossa legislação vem refletindo essa prioridade pela internet, e nós vemos até uma integração de plataformas, aqui como o Stefan citou. Hoje uma televisão produz conteúdo na sua forma tradicional, mas nós estamos aqui, nesse exato momento, sendo visualizados pelo Facebook e pelo site da emissora. Então, essas plataformas estão se integrando, a política está atenta, as redes sociais estão virando também redes políticas, de modo que eu prevejo, para essa eleição de 2018, um fluxo intenso de comunicação política. Até porque, já adiantando uma informação valiosa para o telespectador, nós no início da campanha, a partir do início da campanha, seremos inundados de conteúdo patrocinado. Pela primeira vez nas eleições brasileiras, os candidatos vão poder comprar espaços de mídia, impulsionando seus conteúdos para ter mais relevância. O que nos coloca aí também o problema do poder econômico, que nós vamos deixar para uma segunda rodada. Zé Conorato, sua opinião a respeito dessa indagação? Então, não podia ser diferente de primeiro saudar, acho que estamos no segundo dia da emissora, né? Exatamente, segundo então, dia de RDC TV. Eu como comunicador, e a gente vê a coragem, né, de se colocar de pé uma emissora, quem está do outro lado não está vendo, né, a estrutura que nós temos aqui. Estrutura. Então, assim, parabéns, porque é uma coragem, nós estamos falando aqui de internet, por mais que seja interligado, nós estamos falando de uma emissora de televisão, então isso é para se saudar mesmo. Bom, eu não sei, todos os colegas aqui trabalham e militam, né, dentro do meio, né, mas talvez dos que estão aqui, eu acho que eu sou mais que põe a mão na massa nas campanhas, né, e estou chegando aí ao número de quase 100 campanhas. Então, eu acredito que elege sim, mas aqui a pergunta que tu fez, ela é um proporcional, um parlamentar. Isso, um parlamentar. Porque numa eleição proporcional, nós estamos falando de um nicho, né, de um mercado eleitoral restrito. Né? Eu posso me eleger, por isso que é proporcional, né? Porque inclusive não é quem faz mais votos, é quem tem dentro, enfim, é uma conversa mais ampla. Mas eu posso ser um candidato de nicho, né? De um nicho super reduzido, inclusive. Então, dentro do meu segmento, dentro da minha linha de atuação, eu posso encontrar mais, reverberar mais dentro da internet. Uma campanha majoritária, governador, senador, presidente, só para citar as eleições desse ano, eu duvido que seja capaz de eleger
porque essas campanhas, inclusive depois eu quero, acho que vai ser tema também, falar que se fala muito em renovação, mas essa vai ser uma eleição das reeleições, né? E eu explico por que depois. Mas acho que uma campanha proporcional é sim capaz de ser sustentada. É evidente, mesmo as campanhas que tu citaste ali, elas são basicamente exponenciadas na internet, mas com estrutura. A própria Manuela tinha um partido inteiro trabalhando só para ela, tem estrutura. É invisível aos olhos, mas é estruturado. E a outra coisa que eu queria colocar também é que a internet democratizou as campanhas. Uma campanha para deputado, eleito, né, elegível, não podia acontecer com menos de 1 milhão, 2 milhões de reais, porque é uma campanha de cavalete, de estrutura, caminhão que retira, caminhão que coloca um muro, que pinta de novo. As pessoas não sabem, era uma máquina, né? E eram de 120 dias, eleições, 90 dias. Eu trabalhei em campanhas que eram... A gente no meio da campanha parava, relaxava e continuava. Hoje, a bem dizer, são 45 dias, né? Então, as eleições, a internet democratizou. Muitos candidatos que não teriam, talvez, acesso ao processo eleitoral se sentiram encorajados pela internet, né? Agora tem outros também que acho que daí vira o fio, acabam achando que a internet é aquela... é mais barato, muitas vezes, assim, até de graça, né? E dá uma falsa impressão, assim, que... E a outra coisa, que acho que me aprofunda, é que não ganha uma eleição quem tem mais curtidas, né? Não ganha uma eleição quem tem mais... adeptos, quem tem mais espectadores nas tuas redes, né? Muitas vezes tu é popular numa rede social, mas não converte, né, em voto. Então, para não alongar muito, eu acho que elege um proporcional, um candidato a deputado estadual e federal, no caso das eleições desse ano, como elege perfeitamente, mais fácil ainda, um vereador, mas não elege ainda um candidato majoritário. Muito bem, essa foi a provocação inicial aí do nosso programa. E por falarmos na internet, Rogério Vargas, o que a legislação deste ano determina? Quais são, assim, as vedações ou permissões em termos de internet para os candidatos, para o público que está acompanhando aqui pela RDC TV? Bom, quanto às permissões e vedações, do grosso delas, não há uma inovação. A grande inovação é a permissão real do impulsionamento, a possibilidade da propaganda paga na internet. E, em regra, a propaganda paga na internet é vedada. Somente será possível o impulsionamento de conteúdo, que realmente essa é uma grande mudança que houve na legislação, e também a busca priorizada na internet, principalmente nos sites de busca. Também é possível fazer a preferência de busca, pagar a preferência de busca. Essas são duas grandes novidades. Mas deve ser ressaltado, até por desconhecimento, a gente vê muito, por exemplo, a divulgação de pesquisa não registrada pelo eleitor, pelo cidadão. Isso tem que ficar bem claro. O impulsionamento só é possível para candidato, partido ou coligação. Não pode um apoiador resolver impulsionar a campanha de um conhecido. Isso é um ilícito eleitoral duramente apenado, com pena de multa, que por desconhecimento muitas vezes as pessoas incidem numa vedação. A campanha na internet é permitido basicamente para o candidato num site oficial que ele tem que comunicar à Justiça Eleitoral, ele pode fazer blog, ele pode ter atuação nas redes sociais, ele pode ter um aparato de internet bem amplo, praticamente em todas as plataformas disponíveis, grupos do WhatsApp, essas situações todas. O que ele não pode fazer? Bom, ele não pode colocar propaganda em sites de pessoas jurídicas, em sites oficiais, ele não pode pagar para ter a sua propaganda vinculada em nenhum local, a não ser sob a forma de impulsionamento ou prioridade de busca. Basicamente, a grosso modo, essas são as principais características da propaganda da internet. A legislação foi só aperfeiçoada, ela não teve lá grandes inovações, tirando realmente a possibilidade da propaganda paga. Rafael Morgental, o que pode avançar ainda na internet em termos de legislação? Bem, na linha do que coloca o Rogério, a legislação eleitoral sobre internet, ela remonta a 2009 apenas. Veja que é um espaço de tempo muito pequeno, a gente teve aí poucas eleições para poder apreciar o funcionamento dessa mecânica. Mas uma coisa está bem clara desde o início, né? Aliás, já foi citado aqui, é uma plataforma que tende a democratizar o espaço e a visibilidade. E o legislador, desde 2009, prioriza as campanhas orgânicas, aquelas que são
respaldadas no engajamento cidadão, né? Voluntariamente, espontaneamente, e não gosta, tanto que é a pena, propaganda, não gosta de propaganda paga, e pior ainda por pessoa jurídica. Então, a primeira exceção à propaganda paga na internet vai acontecer agora, aliás, está acontecendo, e é o impulsionamento. A gente até brinca entre os advogados eleitoralistas, se quiser destruir com a candidatura do adversário, basta impulsionar um conteúdo em nome dele, promovendo a sua candidatura. Pois eu ia até perguntar para o Rogério, como coloca o Rafael, se eu quiser prejudicar a candidatura de um outro candidato impulsionando um conteúdo, quem é que vai ser punido? É o cidadão ou o candidato? Vai haver um tipo de apuração? Porque essa é uma mudança importante, né? É uma situação possível, mas de fácil verificação. O impulsionamento é contratado... Tem que ser pago pelo candidato. Tem que ser pago pelo candidato e contratado frente a uma empresa. Basicamente, o impulsionamento nas redes sociais, o Facebook é o grande vetor. É possível saber quem contratou. Quem contratou. E aí então, a verificação é até bastante singela. Perfeito. Então, e aí, se for o adversário pode ser punido. Via de regra, os dois são responsáveis. Então, o candidato beneficiado está sempre ali na mira. E aquele que impulsionou o conteúdo, pagou por aquele conteúdo, querendo promover uma candidatura, na verdade, ele está prejudicando o seu candidato. Se ele fizer isso de má fé, bom, aí nós temos que investigar isso no processo. A questão se torna um pouco complicada. Mas pode também um adversário poder fazer isso para prejudicar a parece que a gente está conversando aqui de algo absurdo e muito maligno, mas eu já ouvi conversas a respeito disso. Então eu acho que a Justiça Eleitoral, da qual saí faz 2 anos, agora deixei o problema vai ter trabalho. Vai ter trabalho. Porque essa questão do impulsionamento é muito interessante, assim, para a segmentação, né, que o Zeca estava falando aqui. Eu acho que vai ajudar bastante as candidaturas de candidato a deputado, federal, estadual, senador, né? Porque são mais baseadas no nome, né? Vai poder segmentar. Daqui a pouco um candidato representa tal segmento da população, da sociedade, claramente, né? E essa segmentação lá no Facebook lá vai ajudar bastante nisso. Mas tem esse outro lado também, né? A questão de alguém deliberadamente impulsionar um conteúdo para prejudicar o adversário. Então o TRE vai ter trabalho, a Justiça Eleitoral como um todo. Né? O impulsionamento de conteúdo só é possível na sua vertente positiva. Não é possível, não é legal, frente à legislação eleitoral, tu impulsionares um conteúdo para promovendo propaganda negativa do candidato. Aí é um impulsionamento ilícito que tem como ser inibido, sustado. Perfeito. Só é possível aquela propaganda propositiva. Essa é uma situação interessante. Sempre se falou que as propagandas eleitorais poderiam ser vinculadas para prejudicar. Quando se pintava-se muro, quando tinha placas com determinadas metragens, sempre se pensou nessa hipótese, o candidato adversário pode fazer uma propaganda irregular para vir prejudicar o adversário. Mas a gente, lá na Justiça Eleitoral, sempre se perguntou, mas seria o interesse, porque tem que despender dinheiro, tem um custo. Tem que expor o nome do outro. Expor o nome do outro, colocar em evidência. Será que seria uma tática interessante para um candidato? Seria muito irresponsável, né? Mas tem um ponto na fala aqui do Rogério que vale a pena a gente explorar, que é a propaganda negativa na internet. Né? Hoje nós já temos no país maturidade política suficiente para entender que a propaganda negativa tem valor, e não é pouco. Imagina o telespectador se todos os candidatos pudessem só falar bem de si mesmo. Quem aponta os defeitos do adversário? Bem, a propaganda negativa faz isso. E o Supremo Tribunal Federal, agora recentemente, teve ocasião para reafirmar o entendimento, que já tinha quase 10 anos ainda em liminar, a respeito das sátiras, daquele conteúdo humorístico que degrada um pouco a imagem do agente público. Né? Então, dentro do nosso constitucionalismo atual, na visão da Suprema Corte, a propaganda negativa faz parte do jogo. Agora, a linha até onde se pode avançar sem descambar para a ofensa pessoal, ela é muito tênue. Nós vamos lembrar que na eleição de 2014, na presidencial, houve um momento ali entre o primeiro e o segundo turno que o TSE botou água na fervura. Naquela ocasião, a campanha da Dilma pegava no pé do Aécio porque ele teria dificuldade de respeitar as mulheres. Ele teve um episódio difícil com a Luciana Genro num debate. Não sei se vocês lembram, ele levantou o tom de voz e levantou o dedo. Bem, a Dilma aproveitou isso. O Aécio respondeu
e praticamente chamou de ladra a respeito da questão da Petrobras. Esses assuntos ainda estavam começando na Lava Jato. O TSE disse não, a campanha tem que ser propositiva. Tá? Se esse critério vai ser retomado ou não tenho certeza, mas me parece que o jogo vai correr solto. Agora vem o legislador e diz que propaganda negativa na internet não pode. Ou, a contrário senso, diz que só pode fazer propaganda para promover candidaturas. Eu tenho sérias dúvidas da constitucionalidade desse dispositivo e arrisco dizer que se o assunto chegar no Supremo, aqueles que apresentarem impulsionamento com conteúdo negativo contra seus adversários podem ter aí uma boa chance de sucesso. Então seria uma tática talvez um pouco arriscada, mas está dentro daquilo que a nossa Suprema Corte hoje respalda, fazer propaganda negativa. Porque não faz muito sentido separar essa negatividade por meios. Quer dizer, eu posso falar mal na televisão, nos impressos, na rua, mas na internet não. Então, claro, o legislador ele foi cuidadoso, né? Não quis partir para o libera geral. Mas se isso passa por um filtro de constitucionalidade, eu tenho dúvidas. A última palavra vai ser do Supremo. Eu faria. Eu acho também, até do eleitor também, né? Verdade. Porque o Zeca pode contar aqui das experiências dele em campanha eleitoral, né? Mas assim, o eleitor, ele repudia essa propaganda negativa do adversário. Isso aí acaba repercutindo negativamente. Pode ser um tiro no pé. Zeca. Não, sobre jurisprudência eu não entendo nada. Então vamos partir para outra coisa que é sobre o mesmo tema. Assim como democratizou e democratiza o acesso ao eleitor e tal, o impulsionamento, ou seja, antes a gente só podia pagar ali, né, o santinho de jornal, né, o anúncio de jornal. Então assim, e claro, a rua é paga, mas não diretamente como mídia. Mas o impulsionamento vai trazer uma coisa que é o inverso, que é a hiperexposição, né? E eu tenho para mim, por exemplo, hoje o assunto mais debatido hoje não, porque hoje é Copa do Mundo, hoje. Mas hoje, ontem, o assunto mais debatido nas redes sociais é política. Né? Não gostamos, o eleitor não gosta, só fala, né? Em política. Então, o que vai acontecer com o impulsionamento? Vai ter uma overdose, isso é uma futurologia aqui, vai ter uma overdose de presença. Isso pode ser ruim. Que o eleitor, porque quem decide uma eleição é o indeciso, né? Esse é o ponto. Quando ele se decide, agora eu vou pensar, ele que ele decide para lá e para cá na eleição. Você vê que 8 anos atrás tivemos um candidato PT no primeiro turno governador, 4 anos depois outro. Os cenários mudam porque o indeciso é que vai para um lado para o outro, não é o consolidado. Então, o que acontece? Com a hiperexposição, o eleitor, esse indeciso, que é o silencioso, não é o que se manifesta, vai dizer assim, quer saber? Não quero ouvir nenhum. Não vou mais ouvir esse, não quero ouvir esse. E aí 0-0 e vai voltar a campanha de quem tem força na estrutura, na rua, no contato. E essa superexposição do impulsionamento, isso aí pode ser extremamente negativo para quem tem um poderio econômico de impulsionar mais. Então vamos viver a primeira experiência para medir, mensurar. Isso aí vai ser um terreno novo para todo mundo, vai ser uma experiência nova para os partidos, para os candidatos, para o eleitor, né? Essa superexposição pode ser extremamente negativa para quem tem, eu tenho mais poderio econômico para impulsionar e aparecer na timeline de todo mundo, né? Mas isso pode ser extremamente negativo também, né? Outro tema também que diz respeito à questão das notícias, as fake news. Uma pesquisa feita pela Universidade de São Paulo, que o Estadão divulgou em janeiro desse ano, afirma que 12 milhões de brasileiros compartilham notícias falsas, as fake news. Até que ponto vocês acham que o pleito deste ano vai ter como característica o combate às fake news, apagando incêndios na realidade? Zeca? Bom, em primeiro lugar, as fake news ganharam com a internet o nome fake news, né? E ganharam talvez mais visibilidade, mas sempre existiram, né? Isso aqui é um país de cultura portuguesa, da fofoca, da coisa da cadeira na rua falando da vizinhança. Então, a gente sempre teve. Quando na TV, quantas vezes a gente fazendo o programa, a gente tinha que rebater dizendo é mentira, o candidato está falando tal coisa. E quando acontecia lá no boca a boca com o eleitor, que os candidatos ou os militantes divulgavam também coisas inverdades. Campanhas no interior que aviãozinho passa e cai o folheto dizendo que o candidato tem uma amante. Tempo inteiro, as fake news sempre existiram, né? Então a gente tem hoje o que é? Hoje ficou institucionalizado, assim, né? As fake news, tá? Então eu acho que a gente vai ter realmente uma campanha baseado em respostas. Talvez construindo a primeira resposta de novo lá da internet, se ganha ou não ganha. Eu acho que a internet é mais capaz de destruir do que construir,
né? Porque tem mais gente, não sei, acho que tem gente que tem muito tempo livre, né? Tem mais gente que entra lá no conteúdo do outro, que perde um tempo, assim, que acho que podia estar fazendo outra coisa produtiva, né? Para destruir, e menos gente, assim, disponível e mobilizada para construir, né? Então, as fake news vão ser uma realidade realmente importante porque tem mais gente disposta a fazer isso. E as candidaturas organizadas têm, às vezes, 10, 15 caras para falar mal e 2, 3 para postar as coisas positivas. É uma estrutura que acabou se montando. Então, assim, infelizmente, isso vai acontecer. Mas, só para ver o outro lado da questão, como bom geminiano, sempre, assim, as fake news também acabam sendo uma oportunidade da gente também... o eleitor também está cansado, né? Então, assim, o cara erra a mão em 2, 3 notícias ou tentativas, e aí tu consegue ou provar ou dar um outro um ponto de vista e com mais contundência, mais eficácia, vira o fio. A gente sempre dizia nas campanhas assim, se o candidato apanhar muito, é bom pro candidato, né? Tu vitimiza ele, meu Deus, quando é vitimizado, pode fazer o que quiser, tá eleito. Então, depende do que fizerem de fake news, pode ser muito produtivo para o afetado, né? Zeca e Stefan, vocês que são especialistas em marketing, por que uma fake news viraliza tão mais rápido do que uma notícia verdadeira? Eu acho assim, o Renato, o problema é que as pessoas não checam, né? Era o ponto que eu ia colocar agora na sequência. Posso fazer um parênteses? Desculpa. Claro. Desculpa. Porque a fake news nunca é assim, fulano foi passear com o cachorro. A fake news é bombástica. É bombástica. É sempre em cima de uma coisa assim... Para tudo, você sabia que ele é sócio da Petrobras? Então, parte de uma premissa de escândalo. Isso. Ponto. E a chamada também, às vezes, né, colabora, né? Vai ser uma eleição que as fake news vão ser características, né? Vai ser a eleição das fake news, não tenho a menor dúvida disso. Só que para o candidato vai ser um desafio fazer o que eu chamo de gestão de risco. Né? Vai ter que ter pessoas na campanha o tempo todo monitorando redes sociais para ver o que está sendo falado sobre a candidatura. Então vai ter que ser uma campanha de gestão de risco. Se acontecer uma situação dessas, como o Zeca colocou aí, né, vai ter que haver uma gestão de crise. Né? Muitas vezes o candidato vai ter que aparecer para desmentir o que está sendo dito. Né? Agora, é importante que o eleitor também tenha responsabilidade. A gente está falando aqui da visão do candidato, da candidatura. Né? Só que o eleitor também tem que ter responsabilidade em não compartilhar, em checar, né? Em não acreditar em tudo que lê, né? Lá na rede social, em tudo que é compartilhado. Então nós, como eleitores, nós também temos que amadurecer nessa eleição e desconfiar quando tem uma notícia, usando a tua palavra aqui, bombástica, né? Que é aquela notícia que a gente chama de caça-clique. Né? É um negócio assim que chama a atenção pelo diferencial. Né? Tem que desconfiar. E nós, como eleitores, temos que checar. Né? Eu acho que aí é importante... É fundamental, eu diria, o papel da imprensa, né? Porque a imprensa acaba se tornando um porto seguro, né? Para desmentir ou até para o candidato dar uma entrevista e esclarecer aquele episódio. Né? Nós tivemos já na eleição passada, pegando o gancho do Zeca, né? Fake news sempre existiu com outro nome. Na eleição presidencial passada teve uma candidata que foi massacrada porque ela disse porque disseram que ela ia contratar um banqueiro que ia tirar a comida do prato da população. Né? E essa candidata aqui, não vou mencionar o nome, né? Mas ela acabou sendo massacrada assim, por essa situação, né? que foi uma espécie de fake news criada durante a campanha. Né? Só que ninguém checou para ver se aquilo era verdade. Né? E a coisa foi se propagando perigosamente na internet. E eu acredito até que às vezes vitimiza, né, Zeca? E o candidato consegue recuperar. Outras vezes não. Claro. Nesse caso aí, eu acho que essa candidata não conseguiu se recuperar. E tanto é que não foi para o segundo turno. Né? Então, assim, o candidato vai ter que fazer uma gestão de risco, de monitoramento muito profunda para, vamos dizer assim, neutralizar a fake news rapidamente. Né? E o eleitor também tem que ter a sua responsabilidade de checar, né? Se aquilo é verdade ou não. Rogério Vargas, a Justiça Eleitoral está muito preocupada com a questão das fake news, tanto o TSE como o próprio TRE aqui do Rio Grande do Sul. Exatamente, a Justiça Eleitoral, ciente do que já aconteceu tanto nos Estados Unidos, que aconteceu na Europa, ela vem tomando, capitaneado pelo Tribunal Superior Eleitoral, ela vem tomando medidas
buscando convênios com outros órgãos, com o próprio ABIN, com o próprio AJ, tentando estabelecer com diversos órgãos verificações, possibilidade de verificações de checagem de notícias. Mas eu acho que tu colocaste uma questão muito importante que a Justiça Eleitoral irá trabalhar, que é a consciência do eleitor, do cidadão. Tem que ser alertado ao cidadão que verifique a origem da notícia e que evite o compartilhamento, porque compartilhar uma notícia sabidamente falsa, que se demonstre sabidamente falsa, uma pessoa com esse singelo ato também pode vir a incidir num ilícito, e um ilícito criminal eleitoral, e também passível de multa eleitoral. Claro que a verificação, num primeiro momento da Justiça Eleitoral, do Ministério Público, vai tentar inibir a propagação desta notícia falsa. Mas, no entanto, o eleitor, o cidadão que propagar, ele também pode vir a incidir. Então, a Justiça Eleitoral vai desencadear um processo de conscientização com os meios de comunicação, tentando criar nas pessoas o espírito que desconfie, que cheque, que verifique, não só porque isso é um desserviço à democracia, a dissimulação de notícias falsas, mas também em razão de que ela pode vir ser penalizada com essa situação de propagar desavisadamente ou dolosamente uma notícia que seja demonstrado que é um engodo. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e logo em seguida estaremos de volta aqui debatendo eleições 2018. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Andrea Bocelli, o tenor mais amado no Brasil e no mundo, retorna ao país e se apresenta pela primeira vez em Porto Alegre no dia 23 de setembro no estádio Beira-Rio. Garanta seus ingressos através do site oficial uhu.com. Grupo Zafari, com você em uma noite inesquecível. Realização Dançar Marketing. Coloque seu futuro em ação, um novo jeito de ensinar. Dom Bosco é super graduação. Dom Bosco é você em primeiro lugar. Vem pra Dom Bosco aprender a se superar. Você em primeiro lugar. Vestibular Dom Bosco. Faça uma super graduação. Prova dia 26 de julho. Inscrições abertas. Saiba mais em supergraduação.com.br. Faculdade Dom Bosco. Você em primeiro lugar. Chegou a hora da torcida. Nós vamos juntos pra vitória. Cada minuto uma emoção. Toda nação é coração. É um gol de placa colorindo a nossa história. Um brasileiro eu sou. Com energia e raça eu vou. Festejar nossa vitória é gol. Nacional Gás. Energia indispensável. Talvez você não saiba, mas o CIEE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem. Há mais de 4 décadas, abre caminhos, orienta e possibilita que as pessoas possam construir uma nova história de vida. O CIEE-RS faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz. Conheça e participe dos nossos programas e serviços. CIEE-RS, um mundo de oportunidades para você mudar sua história. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Estamos de volta com o nosso Cruzando as Conversas.
hoje tratando de eleições 2018. Estávamos falando no bloco anterior a respeito das fake news e faltou a análise do advogado Rafael Morgental. Pois, Rafael, uma questão. Eu vi há pouco tempo atrás o ministro Fux do TSE afirmou que o uso de fake news pode, inclusive, anular a eleição de algum vencedor. Como pode ser feito isso? Bem, nós temos que contextualizar e ponderar a fala do ministro. Veja, existe uma disposição na lei eleitoral que criminaliza a divulgação de fatos sabidamente inverídicos. E também uma outra disposição que prevê o abuso dos meios de comunicação. Mas isso teria que ser uma coisa de tal monta, de tal magnitude, que levasse boa parte do eleitorado a uma má compreensão do que são as candidaturas, os fatos políticos e um voto em erro. Eu vejo como muito pouco provável essa realidade. Eu tomo a fala do ministro mais como uma advertência de alguém que tem a grave responsabilidade de presidir a principal corte eleitoral do país e está vendo um cenário um pouco assustador de mentiras sendo disseminadas, aí, especialmente no WhatsApp, e tenta, de alguma forma, reagir e salvar a pureza, a legitimidade das eleições. Se isso vai ser possível, eu não tenho certeza. Eu já soube de antemão que o Tribunal Superior Eleitoral, a Polícia Federal, o Ministério Público Eleitoral estão desenvolvendo aí ferramentas, inclusive ferramentas de tecnologia, para poder detectar a origem e os focos de notícias falsas, e isso tecnicamente é possível. Tem um grupo de pesquisadores lá na Universidade Mackenzie, com engenheiros e advogados, que já tem condições técnicas de apontar alguns focos de fake news, mas talvez isso, para essa eleição, seja enxugar gelo. Eu acho que nós vamos ter a eleição da mentira. Aquilo que antigamente era chamado de intrigas da oposição, e hoje ganhou esse nome pomposo de fake news. Mas, acima de tudo isso, eu acho que nós temos que questionar também, e é uma indagação filosófica que o ser humano até hoje não respondeu, o que é a verdade. Porque os marqueteiros mais hábeis conseguem contar uma história de uma forma sem contar uma mentira e chegar ao resultado pretendido. Então, um fato sabidamente inverídico não é uma coisa assim tão simples de provar como aparece na legislação eleitoral. E de mais a mais, as pessoas têm uma quedinha por mentira, as pessoas, ao fim e ao cabo, acreditam mais naquilo que elas querem do que naquilo que é verdadeiro, especialmente quando tem um apelo, né? Quando o cachorro morde o carteiro, isso não dá notícia, mas se o carteiro morder o cachorro, vai todo mundo querer saber e vai compartilhar. Por fim, importante mencionar que no WhatsApp as comunicações são privadas e criptografadas, a Justiça Eleitoral não chega até lá e o entendimento atual é de que essa não é uma comunicação de propaganda, né? Então, o que a gente pode projetar aí é a circulação de mentiras a rodo sem nenhuma interferência judicial, a menos que se mude o critério. Mas vai ser muito difícil, né? Porque como se entra dentro do WhatsApp? Isso é inviável. Então, em síntese, eu acho que a fake news não é um assunto novo, a Justiça Eleitoral tem razão em se preocupar, mas também a gente não pode ficar assim tão assustado. No fundo, uma sociedade que é vítima de fake news revela a sua ignorância e a sua falta de informação. É aí que nós temos que combater, educação. Rogério Vargas, uma propaganda eleitoral mais curta. Sim, uma diminuição legislativa que trouxe uma campanha de 90 dias para 45 dias. Essa situação impõe diversas dificuldades para a Justiça Eleitoral e para os candidatos. A Justiça Eleitoral, num período de 90 dias, tinha melhores condições de julgar os registros de candidatura até a data das eleições, permitindo uma maior estabilidade de que aqueles que estão na urna são efetivamente que têm o registro deferido. Em razão do encurtamento do tempo e da sobreposição do registro de candidatura com a propaganda eleitoral, vai fazer uma situação nova a ser enfrentada pela Justiça Eleitoral, que ela terá que dar uma resposta mais rápida aos registros de candidatura, e ainda não sabendo bem a quantidade de representações por propaganda irregular que porventura venha a ocorrer em razão dessa tão propagada questão da fake news. Nós não sabemos o montante de representações que essa situação pode vir a causar,
mas sabemos que nós temos que ter um prazo exíguo para o julgamento dos registros, porque se nós conseguirmos o máximo de registros que nós conseguimos julgar, maior será a segurança jurídica de que aquelas pessoas que estão na urna são as pessoas aptas a virem, porventura, exercer um mandato eletivo. Então, essa situação foi trazida por uma reforma eleitoral que diminuiu o tempo, mas não fez uma adequação em toda a legislação eleitoral que rege registro de candidatura, propaganda, prazos de desincompatibilização. Então, no momento, nós temos uma certa dissintonia entre o tempo necessário e o tempo previsto para a campanha eleitoral. Zeca e Stefan, profissionais do marketing, essa redução do tempo de propaganda eleitoral, como dar o recado com um tempo tão exíguo? Bom, eu comentava até antes que muito se fala e se propaga a questão da renovação, né? E talvez o tempo exíguo seja um dos fatores que vão determinar, no meu juízo, a reincidência de eleição, né? A reeleição. Porque construir nomes do zero, né? Embora com a pré-campanha, tá? Mas construir nomes do zero, no popular, né? Fazer um nome do zero, ser conhecido, diante de alguém que tenha nome, estrutura, mandato, visibilidade, pode ser determinante para uma reeleição, né? E não para uma renovação. Então, o desejo de renovação que está no ar, e às vezes tem gente dizendo, vamos não votar mais nos meios, renova geral, eu acho que vai ficar mais no discurso, e muito em função disso é pelo período curto, né? Olha, eu acho que pela minha experiência aí como jornalista, também já cobri eleições aí em alguns anos passados aí como jornalista, né? Eu sempre observei que os candidatos eles estavam desejando uma campanha mais curta. O TRE pode até criar um problema, né? Mas os candidatos até gostam de uma campanha mais curta, né? Porque às vezes uma campanha de 90 dias pode ser extremamente extenuante, né? Inclusive para o eleitor, né? Tem essa questão que eu acho que é bem importante dificultar a renovação, né? Quem já tem mandato ou quem já é conhecido vai ter uma certa vantagem num curto período de tempo, mas ao mesmo tempo, pegando o gancho que o Rafael falou, acho que vai ser a eleição também do WhatsApp, né? Do Messenger ali, da candidatura, do recado, da mensagem eleitoral passada pelos grupos, né? Pelos grupos, pela lista de transmissão, enfim. E isso pode, de certa forma, beneficiar alguma renovação, né? Porque isso vai se espalhar rapidamente. Se for uma candidatura nichada, né? Bem segmentada, isso os grupos de WhatsApp podem ajudar esses novos candidatos aí, né? Por um lado, se a eleição, a campanha eleitoral mais curta pode prejudicar a renovação, por outro, eu acredito que o país fica menos tempo mobilizado em torno da eleição. Acho que a economia agradece também, né? E eu acho que o eleitor, em função de tudo que aconteceu, né, recentemente aí, envolvendo Lava Jato e tal, o eleitor ele só quer resolver logo essa questão de quem vai tocar esse país adiante, né? Não sei se os colegas concordam aí, né? Mas há um sentimento assim de que o país está meio que na espera, né, do que vai acontecer a partir do ano que vem, né? A gente sente isso conversando com as pessoas. E talvez uma campanha mais curta, né, as pessoas se foquem na eleição, decidam de forma consciente seus candidatos e o barco segue, né? O país vai adiante, né? Não fica aquela tensão, né, por 90 dias se discutindo, e como o próprio Rafael e o Rogério comentaram também, vai ter muita fake news, né? Vai ter alguma baixaria, né? E o eleitor também está farto disso aí, né? Tivemos recentemente uma eleição em Tocantins aí que teve voto nulo e branco, assim, absurdo o número de voto nulo e branco. Isso já é um indicativo de que as pessoas estão, infelizmente, as pessoas deveriam se interessar até mais pelas eleições, né? Mas as pessoas estão fartas, estão incomodadas, né? Talvez uma campanha menor sirva até para a gente se conscientizar melhor, né? De escolher bem os candidatos. Rogério Vargas, o Stefan falou a respeito do WhatsApp. O que a legislação prevê a respeito do uso desta ferramenta? O WhatsApp, conforme o Rafael havia mencionado, como ele pressupõe um grupo fechado de conhecidos,
a própria opção legislativa, ele foi regrado. Em grupos de WhatsApp vai ser bastante complicado demonstrar alguma propaganda, seja a ilicitude ou alguma fake news por meio do WhatsApp. Porque dentro do WhatsApp, como ele pressupõe grupos mais fechados, grupos de amigos, que as pessoas se conhecem, se somam, a liberdade de expressão, e aí a liberdade de expressão tomada em todas as suas grandezas, estão mais garantidas, vamos dizer assim. E tem a mensagem criptografada também, né? Além da possibilidade, o WhatsApp é criptografado nas duas pontas, então a interceptação do WhatsApp é bastante complicado, mas a despeito disso, a opção legislativa de tratamento do WhatsApp foi no sentido de uma maior liberalidade. O que vai propiciar realmente ser o WhatsApp, se for escolhido como meio de divulgação, seja de propaganda desairosa, de fake news, ele propicia realmente, até pela opção legislativa tomada, de permitir, de não considerar propaganda ilícita muitas questões por meio do WhatsApp. E no caso do telespectador da RDC, que agora, nesse momento, recebe o WhatsApp de candidatos que acabam garimpando os nossos celulares e descobrem os nossos números. E muitas vezes com mensagens indesejáveis. Eu não quero receber mensagem do candidato X e acaba no meu celular. Tem o que o eleitor possa fazer? Tem. A atitude mais imediata é ser descredenciado do grupo. O eleitor pode sair daquele grupo tranquilamente, é só se descredenciar. Se porventura ele toma essa atitude, mas ele volta a ser inserido naquele grupo e continua as mensagens contra a sua vontade, ele pode se reportar à Justiça Eleitoral. Claro que ele vai ter que demonstrar, fazer um print daquele material, ele pode denunciar à Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral tem canais para disque denúncias, o Ministério Público também tem uma estrutura que permite que o cidadão leve qualquer ilícito eleitoral, ele será apurado e buscado a autoria, e uma vez demonstrado, a pessoa fica sujeita às penas previstas para a propaganda irregular. E não são penas leves, são penas que variam entre 5 mil a 21 mil reais. Outro ponto muito interessante aí que conjuga legislação e marketing diz respeito aos debates eleitorais. Os debates entre os candidatos nas eleições majoritárias. Alguma modificação neste ano, alguma regra que possa ser destacada? Olha, a grande mudança no cenário dos debates foi uma maior flexibilidade, permitindo uma maior participação. Até a eleição de 2016, para um partido poder participar do debate, ele tinha que ter mais que 9 deputados eleitos na Câmara dos Deputados na última legislatura. Com a reforma eleitoral que houve em 2017, esse número baixou para 5 candidatos no Congresso Nacional. Então não é mais na Câmara dos Deputados, e sim no Congresso Nacional. Então ele pode ter senadores e deputados. Essa mudança aumentou a possibilidade de participação de partidos menores, eles vão ter uma maior possibilidade de participação dos debates. Sem sombra de dúvida, essa foi a grande mudança. Rafael Morgenthal, debates políticos é um insumo bem interessante para os advogados do direito eleitoral. Sem dúvida. Nesse ano, como referiu o Rogério, a gente vai ter uma maior participação, o que não impede, claro, o convite a candidatos que sejam de correntes políticas pouco representadas. Então, um partido ou coligação que não tenham 5 representantes no Congresso Nacional também podem ser convidados. As emissoras são obrigadas a convidar aqueles que têm mais de 5, mas não estão proibidas de convidar aqueles que não têm esse número. Uma reflexão interessante, que ainda depende de legislação, está em aberto, são os debates na internet. Hoje nós temos grandes portais, o YouTube tem canais com acesso superior a de televisões tradicionais que podem promover debates. Bem, pela letra fria da lei, esses debates podem ser excludentes. A legislação que trata de debates, ela trata de debates em rádio e televisão. Então, ainda vamos ver como vai ficar essa situação no mundo digital. Zeca e Stefan, o público acompanha os debates eleitorais? Ainda é um instrumento decisivo dentro de um processo eleitoral aí
no momento em que o eleitor está indeciso, enfim, qual a importância real do debate no rádio e na televisão? A frase que eu sempre digo, até acho que eu já usei aqui, quem decide uma eleição é o indeciso. E quanto mais para o final, e pode ver que as emissoras não sabem a luta que é brigando pelas datas, né? Quanto mais para o final, mais perto, né? Tanto é que tem uma emissora tradicional que faz as quintas-feiras, que é o último dia, né, permitido, né, antes do domingo da eleição. Quanto mais perto da eleição, mais perto do indeciso, tá, vem cá, eu vou ter que me decidir. E aí ele não assiste o horário eleitoral gratuito, ele é impactado pelos comerciais, né, a gente não dá muita bola, mas as inserções comerciais que são ao longo da programação têm mais força que os programas no horário eleitoral. Mas daí o debate acaba sendo determinante para o indeciso. Consolidado, ele está dentro, a bolha que eu digo, né? Aquele cara está adesivo, já botou, já conseguiu multiplicar com os seus. Mas é o eleitor silencioso, é o indeciso que senta, e é verdade, senta, prepara lá um chimarrão, um vinho, coisa, senta, acompanha e ali muitas vezes decide o seu voto e muda uma eleição. Porque o indeciso é silencioso, não tem adesivo, não tem bandeira. São os 30%. E vota igual. Geralmente os 30%. Nós nas campanhas sempre tentamos identificar quem é esse cara nunca aparece. É verdade, mas é o cara que decide a eleição, né? Eu tenho convicção que o debate vai continuar sendo importante, né? Sobretudo porque nesse ano nós vamos ter aquele fenômeno que nos acompanha no dia a dia, que é a multitela, né? O sujeito está aqui assistindo ao debate e está ali postando, né? Tweetando, postando no Facebook, no Instagram, né? Então esse fenômeno da produção de conteúdo na internet, nas redes sociais, a partir do que ele vê na televisão, isso aí pode influenciar em tempo real, né? Algo que o candidato falou no debate vai estar repercutindo, vai estar sendo comentado ali em tempo real nas redes sociais. Aliás, influencia até o próprio debate, né? Influencia. Quem trabalha em campanha sabe. O Twitter está lá bombando. Dizer agora. E aí o assessor de campanha, de olho naquele monitoramento em tempo real, ele já orienta no intervalo. Exatamente. Então há tempo de se recuperar ainda. E não só isso, não sei se me permite, claro, não só isso, claro. Mas as candidaturas viáveis, porque o debate é majoritário, né? Essencialmente. As campanhas viáveis, estruturadas, elas estão acompanhando o debate. A gente tem no mínimo 2, 3 grupos, né, de pesquisa focal simultâneo ao debate, né, nos ajudando nos intervalos a corrigir algumas coisas ou repetir algumas coisas positivas, né? Exatamente. Então a rede social acaba sendo uma pesquisa gratuita em tempo real. Né, que se bem usada dá um efeito parecido com aqueles grupos que quando a gente está lá, quando o candidato está lá na televisão, muitas vezes tem 2, 3, 4, 5 grupos, depende de uma eleição estadual, por exemplo, simultaneamente mandando aqui para o celular ou para algum lugar informações de coisas que estão sendo ditas ou não estão sendo ditas. Né? E o assessor, orgânico, como o Rafael comentou, né? É orgânico, né? E o assessor vai ali e pode comentar algo no ouvido do candidato no comercial. Às vezes é até ajeitar a gravata. Ajeitar a gravata, umas coisas assim aparecem. Ou responder aquela acusação, né, que foi feita ali pelo adversário, e aí ele vai que está repercutindo lá na rede social. Então vai ser um fenômeno interessante. Isso já vinha acontecendo lá em 2014, se assentou em 2016, a questão da multitela, né? O eleitor está com 2, às vezes 3 telas até, está com o smartphone, o computador e a televisão. Então, como isso está repercutindo em tempo real, vai influenciar muito até no decorrer do debate. Assim, é uma situação bem interessante. E o debate ainda é muito decisivo, né? Aquilo que eu comentei no início do programa. Eu acho que a internet, as redes sociais estão ganhando importância cada vez mais, mas o conteúdo que está sendo gerado pela mídia tradicional, nesse caso a televisão, o debate ali na TV, está repercutindo na rede social, está pautando a rede social, né? Tanto é que os trend topics são geralmente assuntos da ligados mídia à televisão, tradicional. Da mídia tradicional, né? Então o debate sim tem muita importância ainda. Rafael, estavas falando agora há pouco sobre a questão do debate nas redes sociais. Eu me lembrei que, não sei se foi na eleição passada, que a candidata Luísa Erundina do PSOL, ela não pôde participar de um debate em São Paulo e ela comentava na internet o que estava acontecendo no debate da televisão com os demais candidatos que haviam sido convidados.
Perfeito. Essa é uma forma inteligente de solucionar Genial. um problema legal. Genial. Porque ela acabou verdade. tendo mais visibilidade e se colocando naquela situação de vitimização que o Zeca colocou antes. Genial. Hoje o pessoal tem bancada suficiente para participar dos debates. Não vai ter essa chance de reclamar lá de fora, mas naquela oportunidade realmente foi interessante. Esse é o trabalho de marketing, de inteligência, que faz diferença numa campanha. Porque às vezes o eleitor... ele tem pouco acesso, ele vê o horário eleitoral gratuito, ele vê o debate, mas ele ignora que há todo um pensamento estratégico por trás e que determina uma vitória ou uma derrota. E o bacana das redes sociais da internet, numa eleição, é que ela democratiza, né? A internet e as redes sociais democratizam a eleição. Qualquer candidato pode ter seu espaço, mesmo que não tenha sido convidado para o debate. Ele pode fazer o que a Erundina fez de maneira muito inteligente, né? Que é cavar o seu espaço, né? na mídia. Certamente repercutiu na mídia tradicional essa atitude dela, né? É realmente muito interessante, né? Porque a internet propiciou isso. Isso há 10, 15 anos não seria possível. O candidato teria que assistir quietinho em casa lá os outros falando. Que até carregar a internet também não dava tempo, né? Mas os debates são tão importantes que o eleitor vai se lembrar. Os candidatos que pontuavam não iam nos debates. Lembra? Os que lideravam iam só no último, coisa porque é menos exposição para apanhar. Então acabavam só era muito comum candidatos à reeleição não irem nos debates, né? Sobretudo aqueles que estavam pontuando, liderando, né? Mas também tem o outro lado, né? Teve aquela eleição que o Lula não foi a um debate, né? E o Bonner lá mostrava a cadeira vazia. Mas né? Hoje isso vira um meme, né? Isso alto potencial para E a Marina meme, perguntava para ele, apontava para a cadeira dele. O candidato não ir a um debate hoje é alto potencial para virar um meme. Né? Aliás, depende do público. Depende do público. Agora, o Jair Bolsonaro teria anunciado, não se sabe nem se isso é verdade, que não iria a debates, usando dessa lógica. É por isso que eu estou colocando isso. Pois vamos dar nos meus bois então. Bem, aconteceu o seguinte, todo mundo aqui tem WhatsApp e recebe comunicações, eu vi muita gente protestando, né? Como assim não vai se expor? Você lidera as pesquisas, tem uma responsabilidade. E isso deu resultado, porque a assessoria de campanha dele disse que ele, então, cogita participar dos debates. Isso porque a internet foi colocada. É um fator novo, quer dizer, ela promove e as candidaturas acabam sendo reagentes. Rogério Vargas, a respeito da propaganda de rua, alguma novidade importante para os telespectadores do nosso canal? Olha, a propaganda de rua foi severamente proibida com a reforma eleitoral do ano passado. Ela basicamente se resume hoje a uma possibilidade de uma placa na janela... De meio metro quadrado. E num local específico, na janela de uma plástico, residência. Se for de papel, já está errado. E de plástico. E a possibilidade de adesivos nos carros. E bandeiras, que também... Móveis. Então, a modalidade de propaganda de rua foi muito cerceada. E sempre se alegou que a propaganda de rua se cerceava, tendo em conta uma possibilidade de diminuição dos custos da campanha. Mas analisando as prestações de contas historicamente apresentadas, é de fácil constatação que a propaganda de rua é uma das formas mais baratas de fazer campanha. Coisa curiosa, né? Ela não é uma propaganda cara, ela é uma propaganda democrática, porque ela possibilita, a um baixo custo, botar uma identidade visual de uma campanha na rua. Mas foi uma opção legislativa de vedar ela severamente, como já disse o Rafael algumas vezes, talvez de uma constitucionalidade que possa vir ser discutida, porque vedar na propriedade privada de um cidadão que ele, na expressão da sua liberdade de expressão, coloque o apoio a um determinado candidato, dizendo que ele só pode colocar na janela e sob aquela forma, sob determinada forma, pode vir sofrer alguma contestação de legalidade dessa restrição. Mas, no momento, é o que está vigente, as possibilidades são restritas e se resume basicamente a essas formas. Uma mesa para distribuição de material, o santinho, o clássico santinho, a propaganda, uma bandeira pequena e móvel, e essa possibilidade em carro e na janela da Mudou o carro de som também, né? No interior era muito comum o carro de som que andava sozinho, agora tem que ser acompanhando de caminhadas de gente. Exato, na verdade, o carro de som... O carro de som está praticamente vedado, a possibilidade é só
acompanhar uma carreata Sim, ou uma Era um passeata. veículo, literalmente. Aí eu tenho uma pergunta sacana. Aí vai ser, eu já sei o que o Rafael vai perguntar. Qual é o conceito de passeata e de carreata? 3 pessoas caminhando é uma passeata? 2 carros um atrás do outro. Já é uma carreata? É boa pergunta. É uma fracassada, mas é uma carreata. Pois Os candidatos vão procurar soluções para contornar essas dificuldades. Claro, nós estamos no Brasil. É uma pena essa questão da propaganda de rua, o fim da propaganda de rua foi praticamente aniquilada, né? Isso é uma perda porque as cidades perdem aquele clima de campanha eleitoral de antigamente, que aquilo era bacana para envolver as pessoas. Mas acho que a poluição também, visual né? pesou muito, Mas a poluição né? visual pesou muito, né? E os candidatos vão ter que achar outras soluções. O que o Zeca mencionou, né? Às vezes as inserções no meio da programação são muito mais eficientes que uma bandeirinha no carro lá. Tem que avaliar isso. Né? Nós temos 5 minutos ainda de programa para as considerações finais dos nossos convidados aí que abrilhantaram a nossa edição de hoje aqui pela RDC TV. Iniciando lá pela ponta direita. Rafael Morgental, um minuto. Rapidamente, eu gostaria de dar ao telespectador uma mensagem de otimismo. Nós temos uma eleição que não acabou. 2014, como o Stefan mencionava, ainda está em discussão, mas nós vamos superar essa dificuldade. O país vai ter uma eleição empolgante, uma eleição difícil, com muita fake news, muita ofensa, mas eu acredito que o Brasil, em 2019, vai entrar numa nova fase. E acho que aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos também fazendo a nossa parte, né? A RDC TV, num projeto ousado e muito corajoso, trazer informações numa mídia tradicional, no momento de redes sociais, é algo animador. Nós estamos aqui discutindo, são 4 especialistas, se é que se pode dizer isso, tentando colocar um pouco de informação útil, esclarecedora, para que as pessoas possam, afinal, tomar suas decisões, sejam elas quais forem. Então, é um prazer fazer parte desse projeto que já inicia vitorioso e eu tenho a expectativa de que essa TV ainda tenha muitos anos e muitos serviços a prestar. Muito obrigado pelo convite. Rogério Vargas. Olha, a mensagem que eu gostaria de dizer é que realmente os desafios são grandes, há uma mudança na legislação, há um momento num país bastante conturbado, mas eu posso afirmar que a Justiça Eleitoral está preparada para fazer frente a todas essas dificuldades que se põem no momento. Ela vem se preparando ao longo do ano, aperfeiçoando seus sistemas, seja no treinamento das pessoas, seja na maior segurança da urna eletrônica, a todo um projeto, a todo um trabalho de aprimoramento e que vai culminar com uma grande eleição, sem sombra de dúvida. Stefan Ligocki. Obrigado pelo convite, Renato, e também a RDC TV. Desejo sucesso aqui nesse novo empreendimento, né? Acho que tem que ter muita coragem de criar um canal, né? Em pleno ano de 2018, de uma mídia tradicional como a televisão. Então, desejo muito sucesso aí à RDC TV. E eu acho que a palavra das eleições de 2018 é responsabilidade, né? Eu acho que os candidatos têm que ter responsabilidade nos seus projetos, na divulgação dos seus projetos. Vai ser uma eleição de fake news e os candidatos têm que ter responsabilidade para esclarecer as situações, né? As suas candidaturas não criarem fake news, terem a responsabilidade de não criar fake news. E o eleitor tem que ter a responsabilidade de checar também essas informações inverídicas, né? Então, acho que a eleição de 2018, acho que a palavra para definir bem é responsabilidade, tanto do eleitor como do candidato, né? Para a gente poder ter informações o mais possível, né? Próximas da verdade, né? Ainda que verdade às vezes seja um conceito relativo, né? Mas é importante ter responsabilidade para a gente escolher, ter informação suficiente para escolher os melhores candidatos em todos os níveis aí. Então, obrigado mais uma vez. Zeca Honorato, temos mais 1 minuto e meio. Tá bem. Para quem trabalha com 30 segundos, está ótimo. Eu queria, claro, agradecer o convite, né? Obviamente, saudar o que todo mundo já falou, a iniciativa da emissora. Mas eu queria deixar um recado porque a gente tem uma tendência de eleição de abstenção, né? Uma tendência de eleição de voto nulo, de voto branco, de abstenção, fala-se 40%, 45%, os futurólogos, né, trabalhando aí. Eu queria falar com esse cara que de repente está pensando nessa hipótese, né? Porque para todo mal político existe o mal eleitor, né? O mal político só existe porque existiu o mal eleitor. Então, a única forma da gente mudar o país do jeito que é,
da forma como a gente vive numa democracia, é através da política, através do voto consciente. Então, quando o eleitor insatisfeito com o país, insatisfeito com a política, vira as costas para o processo eleitoral, ele só favorece aqueles que se beneficiam de forma equivocada, errada e de má fé. Então, o votar branco, o votar nulo, primeiro que favorece os que lideram, né? Que muda o voto, né? O voto válido acaba sendo computado. Mas aqueles que desejam desperdiçar o voto achando que estão fazendo assim um protesto, na verdade, estão, perdendo a oportunidade de fazer por si e pelos outros, e acho que perdendo também a chance de criticar depois, né? Então, a abstenção, o voto nulo e o voto branco é a forma mais errada da gente criticar a política. Importante, Zé Honorato, essa questão, até porque toda eleição acaba vindo uma fake news que diz, olha, se todos os votos, ou a maioria, forem considerados nulos, o pleito será anulado, o que é uma inverdade, né, Rogério? Sim, porque o que vale são os votos válidos. Se aqui, no nosso colégio eleitorado aqui de 5 cidadãos que votem, 4 anulando e 1 votando válido, esse voto válido decidiu a eleição. É válida a eleição. É válida a eleição, né? Isso é uma bobagem, está se espalhando pelo WhatsApp, né? Recentemente voltou essa questão do voto nulo. Isso e a urna eletrônica, que é confiável, é segura. E agora a gente, surpreendentemente, depois de 22 anos de um projeto que é exitoso, é simples, mas é robusto, estamos correndo o risco de não confiar mais nos resultados. É uma pena. Essa é uma grande fake news. A urna é séria, é confiável, funciona. Exatamente. Então, mais uma vez, agradecendo pela presença de todos, agradecendo aí também a presença do Kleber Moreira, assessor de comunicação social do TRE do Rio Grande do Sul, jornalista Eric Pastores, que ele é assessor de imprensa do Morgental Advocacia, e também ao nosso diretor Fábio Berti, que também é coordenador de jornalismo do IPA, onde eu tenho a felicidade de atuar junto com ele, né, na nossa universidade. Muito obrigado por este convite para apresentar esse programa tão grandioso e que com certeza vai fazer muito sucesso na grade de programação na TV no Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima! RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Carla é recepcionista. Atende telefone, cliente, entregador. E quando chega em casa, ainda sobra energia para brincar com o seu filho. Como ela faz para cuidar da formação do Pedrinho? Leva ele todo dia até o Sesquinho. Te amo, mãe! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. O Sesquinho é um deles. Escola infantil para crianças de 3 a 5 anos e 11 meses. As matrículas já estão abertas. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Andrea Bocelli, o tenor mais amado no Brasil e no mundo, retorna ao país e se apresenta pela primeira vez em Porto Alegre no dia 23 de setembro no estádio Beira Rio. Garanta seus ingressos através do site oficial uhu.com. Grupo Zafari, com você em uma noite inesquecível. Realização Dançar Marketing. Na Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios, tudo em fotografia, produtos para sua casa, brinquedos, CDs e DVDs e muito mais. E você ainda pode aproveitar as vantagens do Crédito Fácil Multissom e parcelar suas compras em até 15 vezes. Vá agora até uma de nossas lojas ou acesse www.multissom.com.br. Multissom, sempre perto de você. Tapetes que marcam. Império Persa Home Design. O GBUX trabalha pelos números que realmente importam na sua vida, os que lembram bons momentos.
Os planos Vida Longa GBUX garantem proteção na medida certa para a sua família. Associados GBUX também contam com uma ampla rede de convênios. São descontos em diversos estabelecimentos. Afinal, ver você e sua família feliz é um valor que faz toda a diferença. Coloque seu futuro em ação, um novo jeito de ensinar. Dom Bosco é super graduação. Dom Bosco é você em primeiro lugar. Vem pra Dom Bosco aprender, se superar. Você em primeiro lugar. Vestibular Dom Bosco. Faça uma super graduação. Prova dia 26 de julho. Inscrições abertas. Saiba mais em supergraduação.com.br. Faculdade Dom Bosco. Você em primeiro lugar. Sua vida toda cabe no celular. As músicas preferidas, os serviços que precisa, as lojas que você gosta e os momentos de lazer. Agora, cabe também um Banrisul inteiro. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar sua vida. Banrisul Digital, clique e simplifique. Prepare-se para forte mudança no tempo. Evite sair de carro. Não dirija sobre áreas de risco. E nunca tenha 7 ocupantes no carro. Você precisa mais conforto, tecnologia e segurança para fazer isso. Mas se você já tem uma X80, Lifan Sun Motors, na Ipiranga, 7090. Chegou a hora da torcida, nós vamos juntos pra vitória. Cada minuto uma emoção, toda nação é coração. É um gol de placa colorindo a nossa história. Um brasileiro eu sou, com energia e raça eu vou. Festejar nossa vitória é gol. Nacional Gás, energia indispensável. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.